Olá, sabe aquela sensação de que o dia mal começou e as urgências já tomaram conta de tudo? Pois é, se isso soa familiar, a nossa conversa de hoje vai ser muito útil. A gente vai mergulhar na reflexão do devocional diário do Teologia 24 Horas, que fala justamente sobre como a gente pode ajustar a nossa bússola interna e colocar o que é mais importante de verdade em primeiro lugar. E vamos direto ao ponto, com a pergunta que o Teologia 24 Horas coloca bem no centro da mesa: o que está competindo pelo primeiro lugar no nosso dia a dia? É uma boa pergunta para a gente pensar, né? O trabalho que grita por atenção, as notificações do celular que não param, as contas para pagar, a pressão por resultado. Nossa, a lista é longa e a briga por esse pódio é bem real. Então, como é que a gente navega nesse mar de demandas? O Teologia 24 Horas nos dá uma ferramenta, uma analogia poderosa para a gente pensar sobre isso. A ideia de uma bússola das prioridades. Olha que interessante a forma como a reflexão coloca isso. Começar o dia é como ajustar uma bússola. E o grande perigo, sabe qual é? Se o ponteiro não estiver apontando para o norte verdadeiro, todo o nosso esforço, toda a correria pode acabar levando a gente para mais longe de onde a gente realmente queria chegar. No fim, o que acontece? A gente termina o dia super ocupado, mas completamente fora de rumo. Ok, então, se a nossa bússola pode estar desalinhada, como é que a gente calibra ela de novo? A resposta, segundo o Teologia 24 Horas, não está numa nova técnica de produtividade, não. Está num princípio fundamental, que funciona como nosso norte verdadeiro. E esse princípio está todo contido aqui, nessa passagem que é o coração da reflexão de hoje, lá de Mateus capítulo 6. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É isso. Essa é a instrução para a gente recalibrar a bússola. Beleza, mas o que significa buscar o reino na prática? Para não ficar só na teoria, o Teologia 24 Horas convida a gente a desvendar o que está por trás das palavras-chave dessa frase. E é aqui, gente, que a coisa fica boa de verdade. Vamos começar com o buscar. Segundo Teologia 24 Horas, isso aqui não é tipo uma promessa de ano novo que a gente esquece em fevereiro, sabe? Não. É uma ação contínua. É uma decisão consciente que a gente toma todo dia de alinhar o que a gente deseja, o que a gente põe na agenda, as nossas escolhas, tudo com essa prioridade máxima. E o que a gente está buscando? O reino. A palavra original no grego, basileia, significa governo, domínio. E o ponto-chave aqui, que o Teologia 24 Horas destaca, é que não estamos falando de algo abstrato, etéreo. Estamos falando do senhorio ativo de Cristo sobre as áreas bem concretas da nossa vida. Nosso trabalho, nossa família, nossas finanças, tudo. E agora, a palavrinha que muda o jogo todo. Primeiro. A reflexão do Teologia 24 Horas ressalta que a palavra grega aqui, próton, não tem a ver com pressa, como se fosse uma corrida para ver quem chega antes. A ideia é de ordem, de prioridade. O que a gente coloca em primeiro lugar governa todo o resto. Pensa nisso. Isso é uma virada de chave gigantesca. Certo, a gente entendeu a teoria, mas como é que esse princípio de que o primeiro governa o resto funciona na vida real, no meio da correria do dia a dia? Vamos ver como isso se aplica. O Teologia 24 Horas escreve um fluxo bem prático, que a gente pode ver aqui. Funciona assim. Primeiro, a situação. A gente acorda e já sente aquele peso de tudo que tem que ser resolvido. O impulso natural é sair correndo, né? Mas a ação proposta é o contrário, uma pausa. Uma pausa estratégica. Antes de reagir, a gente para, ora, lê a palavra e define um ato concreto de obediência para aquele dia. E o resultado? Olha, é profundo. A paz e a direção entram no lugar da ansiedade. E as coisas deixam de ser ídolos que controlam a gente e viram só ferramentas. Então, o ponto crucial é essa troca consciente. A reflexão do Teologia 24 Horas não está dizendo para a gente ignorar as responsabilidades, de jeito nenhum. A proposta é trocar a ansiedade e aquele ativismo, sabe aquela sensação de que tudo depende só da gente, pela confiança em um provedor. É focar na fidelidade daquilo que a gente pode fazer hoje. É como trocar uma tempestade por uma âncora. E tudo isso nos leva finalmente a um desafio diário, algo bem concreto e que dá para aplicar hoje mesmo. Para trazer tudo isso para o campo pessoal, o Teologia 24 Horas sugere uma autoavaliação bem honesta, com esta pergunta que resume tudo. Olhando para hoje, o que, na prática, está ocupando o lugar de primeiro na agenda e no coração da gente? E para isso não ficar só na ideia, o devocional de hoje propõe um desafio bem prático. Antes de mergulhar na primeira tarefa do dia, separar 10 minutos, só isso, 10 minutinhos. Usar esse tempo para orar, para reler o capítulo 6 de Mateus e olha só,
Anotar uma atitude específica de obediência para praticar hoje. É algo simples, mas que tem um potencial de transformação enorme. E com isso, a gente fecha a nossa reflexão e fica no ar a pergunta que ecoa aquele conceito de Proton. Uma questão para a gente levar para o resto do dia, da semana. O que ou quem está realmente governando o que vem a seguir na nossa vida?